Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Nesse episódio, segundo episódio dessa temporada, da oitava temporada, em que nós decidimos propor um estudo com foco principal nos relacionamentos, nós estamos trazendo temas que envolvem as faces dos relacionamentos. E óbvio que esses temas, eles vão sempre tocar o nosso mundo íntimo, porque o relacionamento nada mais é do que a interação entre duas almas, entre dois espíritos. Então, para falar sobre o relacionamento, nós precisamos falar sobre esses espíritos. No estudo anterior, nós conversamos bastante a respeito da importância de termos consciência de que o relacionamento equilibrado, saudável e harmonioso, ele se estabelece no respeito aos indivíduos que fazem parte dele. É preciso garantir a integridade de cada um. Não deve existir expectativas de que o outro seja de um ou de um jeito ou de outro diferente. Quanto mais eu quiser investir no relacionamento ou nos relacionamentos que eu tenho, mais eu devo investir em permitir que o outro que faz parte do meu convívio seja ele. Que ele seja ele não quer dizer que eu aceite a sombra dele como faz parte, é assim mesmo. Não, mas eu entendo que é um momento. E junto nós vamos trabalhar para nos desenvolver. O que eu não posso é querer que ele tenha uma essência diferente de quem ele é. As sombras dele vão sendo iluminadas conforme a gente vai evoluindo, assim como as minhas. Eu vou me melhorando, eu vou me desenvolvendo, eu vou me aprimorando, mas a minha essência sou eu, faz parte da minha individualidade, faz parte de quem eu sou enquanto espírito. E isso precisa ser respeitado. Eu preciso amar o outro pelo outro e não por aquilo que eu gostaria que esse outro fosse. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também interfere muito, influencia muito nos relacionamentos. Hoje nós vamos conversar sobre a insegurança. Bom, para a gente falar sobre a insegurança, vamos tentar primeiro, antes da gente entrar em Joana, vamos tentar imaginar ou conversar um pouquinho a respeito de como se forma, o que é uma pessoa insegura, o que significa ser inseguro, quais são as bases dessa insegurança. Nós vamos falar que, em linhas gerais, de uma forma geral, a pessoa insegura, vamos focar nessa vida sabendo que nós tivemos a infância nessa reencarnação atual necessária para o nosso desenvolvimento. Não existe loteria no plano espiritual, Deus não está jogando dados e por acaso uma pessoa nasce na família X e por azar a outra nasce na família Y, isso não existe. Nós nascemos num lugar onde nós próprios geramos. Então, pelas nossas escolhas passadas, nós caminhamos para um lugar ou para outro lugar. Então, eu sou herdeira só de mim mesma. Se eu sou vítima, se eu me sinto vítima, entre aspas, porque não existe vítima para a lei divina, porque ela é perfeita e ela garante a justiça, mas se eu me sinto uma vítima na minha infância, puxa vida, a infância que eu tive, a educação que eu recebi, ou a falta de educação que eu acabei passando, isso, se eu for vítima, eu sou vítima de mim mesma. Eu sou vítima das minhas escolhas passadas, das minhas vidas anteriores. Então, é um encadeamento de vidas. Então, nós tivemos os pais, nós tivemos a família, nós tivemos o ambiente, nós tivemos o contexto que nós próprios geramos. Então, pelas escolhas hoje, nós estamos já criando, plasmando as nossas experiências futuras. É a lei de causa e efeito.
É a lei que nos dá responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio que Deus nos concedeu. Então, voltando lá, pensando nessa vida, nós vamos imaginar em linhas gerais, porque ser humano é muito complexo. São muitas áreas, muitos aspectos que envolvem o desenvolvimento de uma criança, para ela se tornar quem ela vai vir a ser. Mas em linhas gerais, nós podemos apontar dois grandes fatores que realmente influenciam. Se eu sou uma criança e vivo a minha infância num ambiente de superproteção, ou seja, minha mãe não me deixa testar nada para eu não sofrer, minha mãe não me deixa arriscar para eu não me machucar, meu pai não me deixa experimentar porque ele já faz por mim antes de eu ter necessidade. Se eu tenho um ambiente de superproteção, eu passo a minha infância, chego na minha adolescência sem ter me arriscado, experimentado, tentado, caído, levantado, se eu cresço super protegido, quando eu vou para a vida, eu não tenho o que a gente costuma falar, a casca grossa. Eu não tenho uma malinha de ferramentas que eu desenvolvi em cada tombo que eu levei, cada erro que eu cometi, cada frustração que eu passei, cada obstáculo que eu venci. Porque se a gente deixa as crianças irem passando pelas dificuldades, elas têm criatividade, elas têm inteligência, elas têm condição de ir se virando para lidar com as frustrações da vida. É lógico que a gente precisa proteger no sentido de um cuidado. Veja que coincidência, vou fazer uma pausa aqui. Hoje eu vi um livro, é um livro, eu acho que ele é evangélico, por acaso passou por mim. E ele é um livro em que cada dia do ano existe uma reflexão. E aí eu fiz assim, puxa vida, né? Então eu tô indo lá fazer o programa, o estudo da insegurança. Deixa eu ver nesse dia de hoje qual é o tema que esse livro abre. E por uma dessas magias que a vida, né, promove, no sentido de a gente não entende essas leis, eu abri e hoje o tema era justamente insegurança. E aí eu fui ler a reflexão evangélica, da igreja evangélica a respeito da insegurança. E esse pastor, eu imagino que seja, ele faz um discurso, né? Ele faz o seu sermão com base numa, numa cena que ele viu. Então ele diz que estava lá observando as pessoas saírem da igreja e ele percebeu um menino, uma criança, que na escada, ele era uma criança pequena, ele olhava a escada e via aqueles degraus, era uma escada íngreme, longa, e ele ensaiava: eu vou, não vou, eu vou, não vou. Ele queria descer, mas ele tinha medo de descer. E esse pastor disse que analisou os pais estavam observando. Os pais estavam observando para deixar ele experimentar, para deixar ele decidir. Os pais estavam perto e não deixariam ele se machucar. Mas ao mesmo tempo, os pais estavam perto, mas não dominaram a situação por ele. Então, nesse caso, uma superproteção seria, assim que os pais viram que ele estava querendo, corre, já pega no colo, ai filhinho, não se preocupe, papai e mamãe vai descer com você no colo, você não vai correr risco. Isso é superproteção. Porque eu passo uma mensagem por trás que é: você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai conseguir, não se arrisque, sozinho você não é capaz, você não tem condição. E a criança que vive esse momento, ao mesmo tempo, já que eu comecei o exemplo, eu termino, ao mesmo tempo, os pais não ligarem e deixarem ele lá significa negligência, significa também indiferença, porque daí essa criança pode, por imaturidade, por não ter ainda condição de consciência, né, por ainda estar em desenvolvimento, ela pode entrar em enrascadas, ela pode se arriscar a fazer coisas que ela realmente não dá conta. Então, nessa hora, sim, os pais têm que interferir e falar: filho, aí não, isso é muito para você ainda. Então, o pai e a mãe, que o Winnicott chama de suficientemente bons, né, a mãe suficientemente boa, é essa que é na medida. Ela nem super protege, não deixando crescer, não deixando experimentar, não deixando se arriscar, e nem negligencia, deixando a criança correr riscos que ela não dá conta de sustentar, de se responsabilizar.
Então, quando a gente tem uma infância em que a gente tem essa superproteção, em que os pais não permitem que a gente experimente a nossa autonomia, será que eu já consigo? Porque quando eu vou experimentando um pouco de autonomia, de acordo com o estágio do desenvolvimento que eu estou, com a idade que eu tenho, se eu vou experimentando, escolher uma coisa aqui, outra coisa ali, eu vou tendo experiências de autoconhecimento, de autoimagem, de autoconceito. Então, em alguns momentos eu vou falar: "Puxa vida, isso aqui eu não sou muito bom", porque às vezes que eu tentei fazer, eu vi que eu não tinha muita habilidade, mas isso aqui eu consegui fazer, olha que legal. Eu sei que eu dou conta, eu vou criando o meu eu vou desenvolvendo quem eu sou. Agora, se eu fico lá super protegida, ninguém me deixa arriscar, eu não vou ter noção das minhas fragilidades e nem dos meus talentos e das minhas competências já desenvolvidas. Então, é como se eu tivesse roubando a oportunidade da pessoa a descobrir quem ela é. Então, a superproteção não permite que a gente descubra nossas forças. Eu consigo isso, eu dou conta daquilo, eu tentei, dei e fui capaz de fazer. Eu vou me sentindo segura, eu vou crescendo segura, porque eu sei que eu posso ir, eu sei que de vez em quando não dá certo, mas se eu tentar de novo eu consigo. Eu sei que tem coisas que eu sou boas e tem coisas que eu não sou tão boa, mas tudo bem, faz parte. Eu vou criando um certo equilíbrio do autoconceito. Eu vou conseguindo olhar para mim mais com senso de realidade. Mas se eu sou privado de experimentar, eu não sei, eu não vou saber quem eu sou. Eu não sei se eu dou conta, se eu não dou conta, porque eu não me arrisco, eu não tento, eu não experimentei. Aí, quando eu sou adulto e vou viver a vida, eu vivo a vida de uma forma o quê? Insegura, eu não sei, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E às vezes a gente encontra pessoas assim, senão a gente mesmo. E a gente observa e fala: "Nossa, mas por que que você não faz?". "Ai, porque eu não sei se eu vou conseguir, porque". Nossa, mas isso não é tão complicado. Mas essa pessoa está nesse lugar de insegurança, porque é novo para ela. Ela não teve chance durante a vida de ter experiências parecidas como essa. Então, por exemplo, uma pessoa que vamos inventar um caso aqui. Cresceu numa cidade pequena, a comunidade protegia, os pais não deixavam se arriscar, aí tudo estava ali na mão, tudo muito organizado, muito tranquilo, não teve nenhum embaraço, nenhuma dificuldade. Aí faz 18 anos, entra numa faculdade e vai morar na capital. Não é difícil da gente perceber que ela não vai ter segurança de falar: "Não, eu dou conta". É tudo novo, é tudo grande, mas eu consigo, porque ela não teve chance de se fortalecer, de desenvolver essa segurança enquanto ela estava crescendo. Agora, se ela mesmo morando numa cidade pequena, com uma comunidade mais protetiva e tudo mais, se ela tiver ali chance, deixa aí. Ah, mas vai cair, deixa cair. Se cair, vai levantar, a gente vai lá e ajuda. Deixa fazer tarefinhas em casa, vem cá, você vai me ajudar. Deixa se responsabilizar, você que vai cuidar disso, a partir de hoje vai ficar sob sua responsabilidade. Quando ele for para a cidade grande, apesar de tudo ter uma dimensão maior, aquela pessoa que sabe fazer o pouco é capaz de aprender a fazer o muito. Então só vai ser uma questão de ampliar. Eu sei cuidar da casa pequena, eu vou saber cuidar aqui dessa casa diferente. Eu sei transitar na rua, eu sei me virar, lá também eu vou, só vai ter que ser um pouco diferente, porque agora eu vou pegar metrô. Mas eu aprendi a me virar num lugar menor, eu sou capaz de adaptar para me virar num lugar maior. Então, a superproteção é uma das questões que atrapalham a o desenvolvimento da segurança. Então, uma pessoa que foi super protegida, que não teve chance de experimentar a si mesma, tende a buscar no futuro outros que continuem super protegendo essa pessoa. Então, se eu tinha um pai que fazia tudo, que não me deixava passar por nenhuma necessidade, que nunca me deixou frustrar, ou se eu tinha uma mãe que fazia tudo por mim e agora eu cresço e vou para a vida, muito provavelmente eu vou tentar inconscientemente, eu vou tentar me aproximar de pessoas que entrem nesse papel. Então, se eu for me relacionar, vai ser alguém que vai ser quase que um pai para mim, quase que uma mãe para mim. Se eu for trabalhar no lugar, eu vou tentar achar um chefe que me adote,
que cuide de mim. Então, a minha insegurança vai fazer com que eu busque lugares que me protejam, porque eu não sou capaz de me proteger. Então, a superproteção pode ser um fator que influencia na pessoa vir a ser insegura no futuro, e o seu oposto também. Porque se eu sou uma criança e sou negligenciada, se eu passo apuros, se eu passo por enrascadas, se eu tenho traumas. Imagine uma criança que cresceu na rua, exposta, sofrendo algum tipo de abuso, de violência, ela também vai crescer insegura, porque o mundo para ela vai ser assustador. Ela vai esperar que em cada segundo da vida dela vai aparecer um monstro, vai aparecer uma bruxa, vai aparecer alguém que vai prejudicar, que vai abusar, que vai traumatizar. Então, de novo, quando eu não sinto que eu tenho uma proteção para eu poder me arriscar, né, então eu vou andar de bicicleta, eu vou nadar pela primeira vez. Para eu me arriscar, eu tenho que sentir assim: eu posso me arriscar porque qualquer coisa tem alguém para me salvar. Agora, como é que eu vou aprender a nadar sozinha numa piscina gigante sem ter ninguém para me vigiar, sem ter ninguém para me proteger? Não dá. Então, eu preciso estar presente, no desenvolvimento de uma criança para dar a ela a garantia de que eu vou socorrê-la caso alguma coisa dê errado. Se eu não deixo ela experimentar, ela vai crescer insegura porque ela não sabe quem ela é. E se eu não estou presente e deixo ela por conta dela mesma, ela vai crescer insegura porque ela não vai sentir que o mundo dá condições de proteção. Ela vai se sentir perdida, sozinha, uma órfã. Então ela vai tender também a sentir insegurança na vida. Ah, eu não sei, porque tudo pode acontecer, tudo vai dar errado. Como que eu vou me sentir tranquila e segura? Não vou. Eu sinto que tudo isso daqui, o mundo é cruel, é desesperador, então me dá insegurança. E aí a gente vai perceber o quê? Que com a insegurança, como é que eu vou gerar relacionamentos? Eu já adiantei um pouquinho. Se eu sou uma pessoa insegura, né, eu preciso de alguém que me proteja, eu não dou conta sozinha, esse mundo é cruel. Ai, meu Deus, que medo, eu não sei fazer, eu não sou boa o suficiente, eu não dou conta. Agora eu vou me relacionar. Que relacionamento eu vou gerar? Alguém para suprir isso? Aí eu vou me submeter, eu faço o que você quiser, contanto que você me proteja. Eu vou dar muito poder para ele. "Ai, eu não sei escolher, escolha você". Então eu me submeto, eu dou muito poder, eu sobrecarrego o outro, porque eu não sou segura para poder dividir tarefas. Tudo eu deixo para o outro, tudo eu deixo para o outro, porque eu não sinto que eu sou capaz de fazer algo, de assumir responsabilidade. "Ô marido, deixa isso aqui por minha conta, que isso aqui eu resolvo". Não, se eu sou insegura, tudo é ele que resolve. Eu sou ainda essa criança, eu continuo, o corpo cresceu, às vezes eu tenho até uma ótima profissão, mas lá dentro tem uma criança insegura, com medo do mundo, que precisa ser protegida, que não consegue fazer escolhas, que depende do outro. Então, um relacionamento saudável dificilmente vai ser criado com base em pessoas que carregam muita insegurança. Então, por isso que é interessante a gente trazer esse tema. Vamos então em Joana. Eu começo com Em Busca da Verdade, capítulo 5, e Joana diz: se a educação infantil se preocupasse em preparar a criança para tornar-se um ser integral, sem fracionamentos, utilizando-se de todos os preciosos recursos de que é constituída, à medida que evoluísse, não experimentaria os transtornos das frustrações defluentes das lutas pelo ter e pelo poder. Esse programa educativo evitaria a criança interior ferida pela negligência ou superproteção dos pais, facultando-lhe um desenvolvimento compatível com o nível de evolução em que estagia cada espírito. Então, Joana resumiu aqui em 2 parágrafos o que eu levei aqui muitos minutos para falar. É isso. Se o programa educativo tivesse como finalidade desenvolver a criança de forma integral, criança, eu preciso que você aprenda a cuidar do seu corpo, eu preciso que você aprenda a cuidar da sua mente, eu preciso que você aprenda a viver a vida, eu preciso que você aprenda a se virar, eu preciso que você aprenda a como cuidar de uma casa, enfim. Se eu desenvolvesse essa criança de forma integral, cuidando do físico, do intelectual, do moral, do espiritual, ela seria segura. Mas se eu super protejo, não deixo ela experimentar, não deixo ela testar, ou se eu largo e deixo ela à mercê do acaso e da sorte, seja do que for,
eu não vou gerar um espírito seguro, tranquilo, para poder viver a sua vida aqui, tendo experiências, se arriscando, experimentando. É uma pessoa que vai ficar sempre reclusa, sempre escondidinha, sempre dependente, morrendo de medo. A insegurança tem muita relação com medo. Então, a gente conseguiria libertar os espíritos se a gente cuidasse mais da educação. A pessoa, o espírito chega aqui inseguro, trazendo esse traço de vidas passadas, mas recebe um lar em que ele vai ser estimulado. Você pode, você é capaz, vai, eu tô junto com você, você vai dar conta, experimenta, ele vai se fortalecendo. Aí esse espírito chega inseguro e eu entrego ele para a sociedade com mais segurança. Esse é o plano divino. Mas o espírito chega inseguro, pega um lar em que ou superprotege ou negligencia, aí ele vai continuar inseguro e vai ter que se virar depois por si mesmo, tentando melhorar esse traço, né, que ele traz, que ele carrega. Então, sempre lembrando da justiça divina, ninguém tem um lar que seja alienado à sua história. O lar onde eu estou, onde eu nasci, é o lar em que eu escolhi. Eu escolhi pelas minhas experiências passadas, pelo uso que eu fiz do meu livre-arbítrio em reencarnações anteriores. Bom, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, capítulo 3 diz: a insegurança pessoal, desse modo, remanesce de vivências atuais, que nem a gente explicou, porque dependendo do estilo da educação que recebeu, né? A educação no lar mal orientado, mãe castradora, pai negligente, família desestruturada e vencida por brigas contínuas, nas quais a desconsideração aos diversos membros induz à perda da autoestima. Então, nas vivências atuais, esses fatores levam a pessoa a não ter um bom conceito de si, a ser insegura. E de vivências pretéritas, vidas passadas, nas quais a conduta malsã foi característica predominante do ego, que experimentou os abusos do poder, do prazer, do dever, deixando resquícios de culpa esculpidos no inconsciente, ressumando nos dramas angustiantes que o comportamento anterior produziu, em outras existências que ficaram estioladas. O juiz interior estabeleceu a necessidade do resgate dos crimes, apresentando-se na atualidade como uma espada de Damocles oscilante em que se encontra presa por delicado fio, prestes a cair sobre a cabeça do condenado. Bom, Joana traz uma informação interessante aqui. Ela diz: bom, nessa vida a insegurança tem esses fatores que a gente já falou aqui: pai negligente, mãe castradora, enfim. Em vidas passadas, o que que eu andei fazendo em vidas passadas para hoje gerar esse lar ou para hoje gerar uma personalidade insegura? É quando eu abusei da sensação que eu tinha de segurança lá. Então eu estava no poder, eu sentia que nada, tudo estava sob meu controle. Aí eu abusei do poder. E aí, esse espírito fez consciência de culpa quando cai a ficha, vai para o plano espiritual, vai fazer um balanço e se dá conta: nossa senhora, explorei tanta gente, abusei, tirei proveito, me aproveitei. Então agora eu fico com culpa. Se eu fico com culpa, eu me sinto agora insegura. Como é que se vive? O que que a vida vai preparar para mim? Ai, que medo do futuro. E agora? Como vai ser? Porque eu sei lá no fundo que eu gerei para mim uma vida bem difícil por lei de causa e efeito. Abusou do poder aqui, o que que me espera ali na frente? Aí me dá insegurança. Então, muitas vezes, o espírito que chega aqui com essa insegurança é um espírito que sabe que vai enfrentar belos problemas por conta da consciência de culpa que carrega, por conta de saber que fez coisas que não deveria. Então, o que que Joana está dizendo? Vamos supor que eu saia na rua, saia para dirigir meu carro sem cinto de segurança. A minha consciência está me cobrando. E aí eu fico insegura. Ai, meu Deus do céu, será que um guarda vai me parar? Meu Deus do céu, será que eu vou encontrar o... Será que eu vou tomar multa? Eu estou insegura, porque eu sei que estou fazendo alguma coisa que não está certa. Se eu estou gerando uma coisa que não está certa, eu sei que vai me gerar, eu sei que futuramente eu vou encontrar problema ali. Então, muitas vezes a insegurança é um espírito com consciência de culpa pelo que fez, porque sabe que vai vir a passar pelas consequências que gerou pelo mau uso do livre-arbítrio.
É isso que Joana está ensinando. Ela fala dessa espada de Damocles, é aquele mito que tem uma espada, vou simplificar para a gente não perder muito tempo, preso por um fio tênue, bem aqui. Se esse fio estourar, ela perfura, ela me mata, né? Então a pessoa vive sabendo que a qualquer momento ela pode morrer. Então é isso, eu vou dirigindo meu carro sem cinto de segurança, sabendo que a qualquer momento eu posso ser multado, eu posso ser acionada pela polícia, a qualquer momento, a consciência de culpa. Então essa é a espada de Damocles. Vamos continuar, né? Joana traz também um outro fator que influencia na geração de uma personalidade insegura. Ela diz que tem relação com as perdas, e vamos ver como faz sentido. Vamos supor que eu, quando criança, vamos pegar um caso extremo. Eu, quando criança, tinha lá meu pai, minha mãe, a vida estava bem, tudo protegido, lar saudável, estável. Aí, por exemplo, meu pai desencarna, meu pai morre. E aí a minha mãe passa por um apuro, vai precisar trabalhar o dobro, não tem a quem recorrer, a gente passa por, por, eh, por pressão, a gente tem dificuldade financeira. A criança que estava tranquila e segura passa a experimentar insegurança. Será que vai dar conta? Será que a minha mãe não vai ficar doente? Será que a minha mãe vai conseguir? Será que a gente vai ter o que comer? Então, às vezes, a perda faz com que desestabilize meu ambiente e me dá uma sensação de insegurança. Será que eu vou conseguir superar? Ou, por exemplo, eu estou trabalhando, tenho o meu salário, consigo me equilibrar financeiramente, pago minhas contas, perco o meu emprego. De novo, essa perda vai desestabilizar o meu equilíbrio. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou arranjar outro emprego? Será que eu vou passar fome? Será que a vida vai dar certo? Eu fico insegura. Então, quando eu passo por perdas, me dá insegurança. Vamos supor que eu entrei num relacionamento, estava tudo lindo, eu amava, estava sendo retribuída, estava sonhando. Essa pessoa um dia acorda e resolve ir embora. E termina o relacionamento e eu fico o quê? Instável. O ambiente estava equilibrado, uma perda acontece, algo sai, desestabiliza, me dá insegurança. Aí eu vou entrar num outro relacionamento. O que que vai vir? E se ele for embora de novo? E se eu sofrer tudo de novo? E se não der certo mais uma vez? Então, quando eu passo por experiências traumáticas envolvendo perdas, eu posso desenvolver traços de insegurança, porque eu tenho medo que aquilo venha a acontecer de novo, eu tenho medo das consequências que a perda vai gerar na minha vida, o que será que me aguarda? Então, eu vou ficar insegura, é algo que é natural. E muitas vezes a gente passa por isso, ou todas as vezes que a gente passar por isso, é a finalidade divina é fazer com que a gente se torne resiliente. Eu vou conseguir mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa perda, eu vou dar conta, eu vou ser capaz. E aí entra a fé, entra o esforço, entra a força, entra a coragem, entra a esperança para poder superar, e aí a gente cresce, né? Então não é por punição, é para nos levar a crescer que Deus permite que a gente passe por essas experiências de perdas. Então, em Joana de Ângeles, Em Busca da Verdade, capítulo 5 fala. As perdas têm uma trajetória na psique humana desde os primórdios da evolução, quando ocorreu a saída do paraíso, a perda da inocência ante os gravames das castrações culturais, religiosas, sociais, que geraram o mascaramento da necessidade, substituída pela dissimulação, dando surgimento aos primeiros sinais de insegurança e aos registros de criança ferida no indivíduo. Então, Joana está dizendo que desde que o ser humano se tornou consciente, né, desde que nós iniciamos nossa trajetória como humanos, nós vivemos quantas perdas, né? Essa sensação da perda do paraíso é uma sensação de que antes eu estava nos reinos animal, vegetal, mineral, e Deus controlava tudo, não me faltava nada. Quando eu saio do paraíso, quer dizer, simbolicamente, quando eu adquiro a razão, quando eu me torno ser humano, quando no processo de evolução eu evoluo e passo agora a caminhar entre os seres humanos, eu me responsabilizo por mim. Eu inauguro o livre-arbítrio, o uso da razão. E isso dá uma sensação da perda do paraíso. Porque até o nível anterior do estágio evolutivo, quando o nosso
princípio espiritual ainda estava vivendo nos reinos anteriores, era Deus que protegia, tudo estava garantido. O leão não tem insegurança de que ele não vai ter comida no dia seguinte, né? Então ele confia, ele está só ele pode até não ter, e ele pode até morrer de fome, mas ele não tem essa consciência de que isso está acontecendo. Então ele é conduzido por Deus, pela própria natureza. Então, quando a gente inaugura o estágio no ser humano, a gente tem primeiro essa perda. E agora? Agora sou eu. Então, que medo, que insegurança, porque antes eu tinha aí os instintos apenas eles me bastavam. Hoje não, agora eu tenho livre-arbítrio. E desde então, quantas perdas a gente não passou? Imagina as experiências que o nosso espírito já não teve. A gente já perdeu dinheiro, a gente já perdeu família, a gente já perdeu dignidade, a gente já perdeu. Nossa! E aí, cada vez que passa por uma perda, a insegurança brota. Então, nós temos sim raízes muito, muito presentes relacionadas à insegurança. Por isso que talvez se alguém na Terra dizer, não, eu não sou nada inseguro, é uma pessoa que está distante de si, porque é impossível a gente não carregar essa ferida que a gente já vem desenvolvendo pelas experiências traumáticas anteriores, né? Uma pessoa insegura, ela pode se apresentar sempre de uma forma armada, sabe? Armada. Tô escudo, espada, quem é que vai vir aqui? Tô na defesa, na defensiva. Pode ser agressiva, como se ela precisasse espantar o outro que pode vir a amedrontá-la. Então, eu não me entrego, eu não me entrego. Eu crio muros de proteção, porque eu sou insegura. Eu não sei o que que essa pessoa pode gerar em mim, então eu prefiro manter ela bem distante. Eu não sei, eu vou entrar no emprego novo, eu não sei se alguém não vai tirar proveito de mim, então eu já chego mostrando que eu sou brava, que eu sou agressiva. Às vezes essas personalidades violentas, agressivas, defensivas são muito inseguras. Elas estão simplesmente gritando para espantar, porque elas morrem de medo de serem encurraladas, pressionadas. Sabe quando a gente vê aquele cachorro que late, 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 aí você faz bum, ele sai correndo? É isso. Ele estava latindo antes para ver se ele te amedrontava para você ir embora, porque ele está morrendo de medo. Mas a partir do momento que você quebra essa barreira, você vê que desmonta, a pessoa não é nada segura. Ela está mostrando aparentemente uma agressividade, uma força, só para ver se você não entra. Porque ela sabe que se você entrar, ela é de vidro, ela desmonta. Então, algumas vezes a insegurança, ela vem vestida do seu oposto. E aí você pode falar, nossa, aquela pessoa é brava, tudo ela se ofende, ela briga, ela deve ser uma pessoa muito segura, nem sempre. Às vezes, pelo contrário, é uma pessoa muito insegura, que tá urrando, gritando para espantar o mundo, porque ela sabe que se ela tiver aqui mesmo para uma batalha, ela não tem chance. Então ela se vê tão pequena que ela se faz de grande para impressionar, para as pessoas não entrarem e descobrirem a fragilidade que tem ali mascarada. Então, quando a gente tem essa insegurança, às vezes a gente procura alguém, então, num relacionamento, se eu sou essa pessoa insegura, algumas vezes eu posso procurar alguém para ser a minha segurança, então eu vou procurar alguém para ser o meu guerreiro, para ser o meu provedor, para ser o meu protetor, para ser o meu batalhador, alguém que faça por mim esse enfrentamento da vida porque eu não sou capaz de fazer. Então, eu estou indo atrás do quê? De um pai, de um professor, de um guerreiro, de um herói, de um príncipe. Eu não estou indo atrás de alguém para partilhar a vida de igual para igual. Eu preciso de alguém que eu veja acima de mim, porque ele vai me dar aquilo que eu não me sinto tendo. Algumas vezes eu não acredito, por ser insegura, eu não acredito que outro seja capaz de me amar. Porque é como se eu tivesse uma autoimagem de mim mesma muito, muito fragilizada. Então eu me sinto tão fraquinha, tão frágil, tão desvalorizada, por que que as pessoas vão me amar? Então a pessoa que é insegura, ela não acredita que ela possa ter recursos, talentos, características que o outro admire, né? Ela não admira ela, porque ela se sente pequena, ela se sente pouco, ela se sente sem valor. Como é que as pessoas vão me amar se eu sou sem valor?
Então a pessoa acaba se submetendo, aceitando migalhas, porque ela não acha que ela é digna de receber amor. Então qualquer coisa que o outro me oferecer para mim tá bom, porque afinal de contas eu não mereço nada. Então a pessoa insegura acaba entrando em relacionamentos assim também. E ela também não se entrega, porque ela tem medo de ser machucada. Então muitas vezes o inseguro fica sempre lá armado, dentro de uma redoma, dentro de um muro e não deixa, não se entrega, porque tem medo. E se eu sofrer, eu não vou dar conta do sofrimento. Então eu preciso evitar o sofrimento. Então atormenta, atormenta. Então imagina esse relacionamento. De vez em quando eu me relaciono com um pai, que ele tem que fazer as coisas por mim. Outras vezes eu me relaciono não acreditando que o outro me ama, porque eu não sou digna de ser amada, porque eu sou nada, eu sou sem valor. Outras vezes a gente se submete, outras vezes a gente não deixa o outro chegar porque a gente tem insegurança. Então não é relacionamento isso. Isso aí é conflito. A gente tem trocas com base em conflitos, né? Em o livro Conflitos Existenciais, no capítulo 3, Joana de Ângeles diz: de alguma forma, a insegurança do próprio valor e o temor de ser ultrapassado predispõe a postura armada contra tudo e todos, como se essa fosse a melhor maneira de se poupar a sofrimentos e desafios perturbadores. Por consequência, os instintos primários predominam, orientando as decisões, quando estas deveriam ser controladas pela razão e que sempre discerne qual a melhor postura a se assumir. Então, o que que ela está dizendo? Quando a gente tem insegurança, a gente morre de medo do mundo, a gente se arma contra ele. E cadê a razão para falar, Cris, não é bem assim, dá uma chance. Não, critica isso aí. Por quê? Você é capaz, sim, não tem razão. Eu simplesmente me entrego ao sentimento. E o sentimento é: o mundo é cruel e quer me matar, então eu preciso ficar protegida aqui. Então eu vou brigar contra tudo e contra todos, porque está todo mundo contra mim. Ela continua, em que é. Não, agora é no capítulo 7, conflitos existenciais, mas no capítulo 7. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Então, é o que a gente fala do mimado. Então é um mimado fragilzinho, que ao mesmo tempo morre de medo do mundo, porque se sente criança pequenininha, desprotegida, e ao mesmo tempo quer que tudo gire em torno dele. Todo mundo precisa fazer tudo para mim, porque eu não sou capaz de fazer nada por mim. Então é ambíguo, maluco isso, né? Mas é bem assim. De um lado, eu me sinto um pobre coitado, uma vítima que precisa ser cuidado, protegido, todo mundo tem que fazer por mim porque eu não sou capaz, e ao mesmo tempo eu sou aquele reizinho que quer que as pessoas façam tudo, que me sirvam, que façam por mim, e eu fico lá querendo ser mimado, né? Então é duplo e acontece, né, ao mesmo tempo. Bom, como é que a gente lida então com a insegurança? A gente tem criado subterfúgios, muitas vezes a gente acha que está lidando com a insegurança e a gente está só se iludindo, nem sempre aquilo que a gente acha que está fazendo está realmente funcionando, né? Por exemplo, fingindo que não existe. Quantas vezes a gente diz, mas isso é insegurança sua? Que segurança? Eu sou seguro. Então, quando eu não admito o meu lado inseguro, é uma forma que eu acho que eu tenho, né, de lidar com a insegurança, mas não é. Eu estou fugindo, isso não resolve, isso não é enfrentamento, né? E às vezes eu pus aqui uma anotação, porque hoje a gente tem visto muitas críticas a essa linha de coaching que explodiu, né, de uns anos para cá. E as críticas que a gente vê que são válidas é nesse sentido. Porque assim, o coach seria um treinamento. Treinamento é sempre bom. Eu vou treinar você para você falar melhor em público. Que bom, né? Eu vou te ajudar a se expressar com mais clareza, eu vou te ajudar algumas técnicas para você vencer quando enroscar o der branco. Ótimo, é um treinamento. Eu vou treinar uma habilidade, isso faz parte. Mas tem alguns aspectos, ou algumas áreas, ou algumas linhas de coach que aí cai numa cilada, porque é meio que enganação. Quando ele faz você evitar aquilo que você precisa enfrentar. Então, se eu tenho
um autoconceito de que eu não tenho valor, e aí o meu coach diz assim: "Não, Cris, todo dia você vai falar: 'Eu tenho valor, eu tenho valor, eu tenho valor'". Não que isso não vai me influenciar, até vai, mas quem disse que eu não estou criando só uma persona para isso? Estou criando uma casca, uma aparência, estou passando uma maquiagem. Lá atrás, a insegurança ainda está. Se eu não for lá e não mexer, não criticar, não desconstruir, não reconstruir, eu não posso garantir que eu me tornei segura. Então, muitas vezes a gente se ilude também. Não, 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 eu não sou assim, não. Eu vou falar todo dia que eu sou, que eu consigo, que eu dou conta. Lembra um livro que saiu um tempo atrás, umas décadas atrás, que chamava O Segredo? E eu lembro de uma cena em que eles falavam assim: ah, fulano pôs uma nota de US$ 1 no teto, dormia todo dia olhando para a nota de US$ 1, e aí essa nota, o mundo começou a conspirar a favor, né? E aí a lei de atração, é com base na lei de atração, ele acreditou, e aí o dinheiro começou a chegar. Então, não que não exista isso, porque a gente sabe que o poder da fé move montanhas, mas eu estou conseguindo acionar essa fé? Porque ela não é fácil de ser acionada assim. Não, nem sempre eu começar a repetir, 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 basta, né? Tanto que houve muita crítica àquele livro justamente por causa disso, porque não é, dá uma impressão que qualquer um fazendo, falando, 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 as coisas vão acontecer. Ah, não, você atrai pelo pensamento. Não sei. Porque tem um inconsciente aí poderoso. Eu estava pensando nisso hoje também. Eu estava carregando um vaso e eu falei: "Ai, meu Deus, eu não posso derrubar esse vaso, ele é muito querido por mim, é um amigo querido que me deu". Eu estava transportando o vaso de um lugar para o outro. E aí eu pensei: quantas vezes a gente faz isso e o inconsciente nos domina e a gente leva um tombo e o vaso quebra? E a gente fala: "Puxa, mas eu estava tão prestando atenção conscientemente". E por uma pegadinha do inconsciente, ele faz a gente o ato falho, por exemplo, né, "Não posso falar isso, não posso falar isso para essa pessoa, não posso falar", a pessoa pergunta, eu e aí a gente fala: "Nossa, mas por que que eu fui escapou?". É o inconsciente atuando. Então, ele é poderoso, não dá pra gente simplesmente dizer que ele não existe, né. "Não, repita essa frase 1000 vezes por dia". Não sei, e o inconsciente? Ele tá lá vivo, e se ele quiser trazer outros conteúdos, não adianta eu ficar falando. Então precisa do equilíbrio. Tem funcionamento sim, o treino, né, você se automotivar, mas não dá para dizer que isso é suficiente para liquidar os conflitos que a gente carrega no inconsciente. Se tiver um conteúdo do inconsciente que está, em antagonismo ao que você está falando, você pode repetir que nem um papagaio para o resto da vida. O inconsciente vem e engole e você não consegue fazer. Então precisa ter um pouco de discernimento. Bom, Joana diz assim no livro O Homem Integral, capítulo 1. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade que dilaceram o comportamento humano, anulando, por fim, as aspirações da beleza, do idealismo, da afetividade da criatura. Os antigos ídolos, e aí ela dá um exemplo, que condenaram a década de 20 e 30 como a da geração perdida, produziram a atual era da insegurança, na qual malogram as profecias exageradamente otimistas dos apaniguados do prazer em exaustão, fabricando os super-homens da mídia, que, em última análise, são mais frágeis do que os seus adoradores, pois que não passam de heróis da frustração. Então, o que Joana está dizendo? Houve uma onda dessa coisa de um otimismo exagerado. Otimismo é tenha esperança, tenha fé. Outra coisa é não, não vai dar nada de errado, porque eu estou com o pensamento bom aqui, e aí esse pensamento bom ele vai dar conta de tudo que não serve na vida. Não, não é bem assim, né? Isso é ilusão. E a mídia criou essa sensação de tudo é lindo. A gente pega as redes sociais, é só foto que as pessoas publicam do ideal, da perfeição, do máximo, da performance, é uma ilusão. A vida não é essa. Tem dia que eu acordo com a cara amassada, tem dia que dá tudo errado, tem dia que eu planejo, 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 não acontece nada. Essa é a vida. Mas essa sensação de que tudo é perfeitinho, tudo é lindinho, tudo dá certinho, tudo é maravilhosinho, é uma evasão da realidade.
É uma sensação de que eu tô segura, não tô nada, porque a hora que essa máscara cair, a insegurança volta. Então, é preciso trabalho, é preciso mão na massa, é preciso autoconhecimento para a gente poder ir realmente se fortalecendo. Não basta só uma máscara de segurança, precisa descobrir essa segurança lá dentro da alma. Então, o melhor caminho é esse que eu estou dizendo, do enfrentamento, da reflexão, do diálogo interno, da análise de si mesmo, dos seus comportamentos, de uma investigação de quem você é, de onde você veio, o que você quer da vida, quais são seus valores. Precisa desse mergulho em si mesmo, se a gente quiser desenvolver a segurança. Então, na psicologia, no livro Psicologia da Gratidão, capítulo 6, Joana diz: toda vez quando surge um conflito que se expressa em forma de aflição e de insegurança emocional, torna-se necessário o enfrentamento lógico e frontal com este, de modo que possa libertar-se mediante o uso da razão e do ajustamento psicológico que se fazem necessários. São distúrbios dessa natureza que empurram para o vício, para a dependência das drogas aditivas, para a dissimulação e fugas da realidade, com transferência da responsabilidade para os outros. Então, não adianta querer fugir, fingir que está tudo bem, cair nas drogas, no álcool, para esquecer da realidade. Isso tudo é, é ilusão. A gente pode dar uma relaxada de vez em quando do jeito que a gente quiser e cada um responde por si, mas achar que vai solucionar desse jeito não vai. A solução é pelo enfrentamento. Enfrentar é conversar, é refletir, é analisar, é mergulhar, é entender, é dissolver, é planejar, é reestruturar. É um trabalho de ação. Nada vai fazer por nós. Somos nós que precisamos construir, desconstruir o que precisa e reconstruir da forma como a gente quer. E a fé? A fé é outro recurso gigantesco contra a insegurança. Quando a gente achar que nada vai dar certo, que nós não somos capazes, que o mundo é cruel, fé. Não, peraí. Eu não estou sozinha, Deus está no comando, Ele me dá as condições que eu preciso, Ele me manda a ajuda necessária. Se eu tiver calma, eu vou saber identificar os recursos que Deus me mandou e que Ele nos protege, que vai dar tudo certo, Deus sabe o que faz, né? Então, a fé é muito importante para a gente trabalhar com a insegurança. E Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, capítulo 3, diz: a fé religiosa segura, resultado da experiência pessoal com a transcendência, faculta uma perfeita integração do ego com o self, auxiliando-o no deciframento de muitas incógnitas íntimas que desaparecem, eliminando possíveis fatores de insegurança emocional. Esse encontro com a transcendência pode ser denominado como experiência mística, aquela que dilata os horizontes do psiquismo na direção de outras realidades não palpáveis, no entanto, existentes e vibrantes no universo. Então, quando a gente estiver se sentindo inseguro, que a gente olhe para cima, e lá em cima tem um ser maior, que não está lá em cima, né? A gente simboliza o lá em cima porque é alto, né? Porque a gente precisa ascender para chegar até ele. Mas ele está perto, ele está dentro da gente. Então, se a gente se lembrar dessa força maior e a gente transcender a experiência, as coisas daqui ficam menores e mais possíveis de serem enfrentadas. Então, vamos lidar com a insegurança, vamos falar sobre ela e vamos desenvolver a segurança íntima para que a gente favoreça melhores relacionamentos. Muito obrigada pela atenção. Deixem aí as perguntas, os comentários, que em breve a gente volta para o encontro de perguntas e respostas. Muito obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser.